Certinho. Olá, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada e o tema da nossa aula de hoje é o estudo do triângulo retângulo, tá? Então, nós vamos considerar aqui, tá? Nós vamos estudar os elementos, as semelhanças, tá? E as relações métricas num triângulo retângulo, tá ok? Então, aqui nós temos aqui, tá? Considerando um triângulo ABC, tá? No caso aqui é um triângulo esse aqui, ABC, tá? Retângulo em A, significa que ele faz 90 graus, tá? Entre dois lados, um ângulo de 90 graus entre dois lados consecutivos, tá? Então está aqui, ó. E conduzindo AD, que é esse segmento aqui, tá? Ele vem até aqui, ó. Tá? AD perpendicular a BC, que é a base aqui desse triângulo, tá ok? Com D em BC. Então, o ponto D está contido no segmento BC, tá? E tem-se como elementos. Bom, BC é igual a A, que é a base. E essa base aqui, como ela está oposta ao ângulo de 90 graus, tá? É um lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa, tá ok? O AC é igual a B. Então, esses lados aqui, ó, tá? Que formam os 90 graus, entre eles, são chamados catetos, tá? Então, o AC é um cateto, que ele tem medida B, e o lado AB é um cateto também com medida C, tá? DB é igual a M. O que é DB? DB é esse segmento aqui, ó, de medida M, tá? Ele é a projeção desse cateto, tá? Do cateto C sobre a hipotenusa. É como se fosse a sombra aqui, tá? Ele projeta essa sombra M aqui, tá ok? Mesma coisa o CD, tá? CD, o segmento CD, ele é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Tá? E o AD? O AD nada mais é do que o segmento que é a própria altura relativa à hipotenusa, tá? Tá ok? Bom, esses são os elementos. Agora nós vamos estudar as semelhanças, tá? Tá ok? Nós consideramos inicialmente o retângulo original, tá? Conforme tem as mesmas, tá? Características desse primeiro triângulo, tá? A única diferença é que nós colocamos agora os ângulos aqui, tá? Primeiro nós fixamos os ângulos no triângulo maior, que é esse de fora, tá? Então, ó, temos o ângulo original de 90 graus, tá? Nós colocamos um ângulo aqui com medida 1, tá? Uma medida simbólica aqui, tá? E aqui medida 2, tá? São os dois traços, tá ok? Se nós somarmos 1 e 2 e 90 graus, a soma desses ângulos tem que dar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, não precisa ser somente um triângulo retângulo, tá? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, tá? Então, nós sabemos que se a soma entre todos esses ângulos dá 180 graus, e um deles é 90, tá? Então, significa que um mede a soma do ângulo 1 com a soma do ângulo 2 tem que dar 90, tá? 90 mais 90, aliás, 1 mais 2 dá 90. 90 mais 90 vai dar 180, tá ok? E nós vamos fazer agora umas subdivisões, tá? Nós vamos dividir esse triângulo em dois outros triângulos menores, tá? Para fazermos as comparações, as semelhanças, tá? As razões de semelhanças. Então, se um já está nesse triângulo maior e o 2 está aqui, sendo que esse ângulo dá 90 e um deles mede 1, tá? Aqui nesse triângulo aqui, ó, aqui tem um ponto D também, né? No triângulo ADB ou DBA, tá? Nós temos que esse ângulo aqui tem que valer 2, porque um já é do próprio triângulo maior, tá?
já foi fixado anteriormente. Então, esse aqui mede 2. Pelo mesmo raciocínio também, nós podemos ver que, se aqui mede 90 e o 2 já estava no triângulo maior, então esse triângulo aqui, ó, ele tem que medir 1, tá? Porque o 2 já está aqui, já tem um que é 90, falta 1, tá? São ângulos complementares. Então, 1 e 2, tá? A soma deles dá 90 graus, tá ok? E olhem bem, ó, 1 mais 2 aqui, ó, se somarmos, vai dar o próprio 90 graus que está aqui, tá ok? Bom, pessoal, continuando, daquele triângulo nós separamos aqui, tá? Fizemos as separações, tá ok? Então, de um triângulo, nós fizemos ele se tornar 3, tá ok? Olhem bem, nós colocamos as mesmas, tá? Os mesmos ângulos que estavam fixados anteriormente, agora colocamos separados, tá ok? Então, olhem bem. Tenhamos a hipotenusa de medida A e os dois catetos de medidas B e C, tá? Continua aqui, tá, ó. Nós separamos aqui como se tivesse essa altura, tivéssemos separado, colocamos aqui, tá ok? Que mede M, que mede H, que mede C, tá? Nós vamos fazer a leitura desse triângulo aqui, tá? Em todos os casos, do ângulo de 90 para o ângulo 1 para o ângulo 2. Então, por exemplo, ângulo de 90, ângulo 1, ângulo 2. É o triângulo A, B, C, tá? Aqui, ó, vai ser o triângulo D, B, A. Aqui, ó, vai ser o triângulo D, A, C. Então, nós concluímos que esses triângulos, se eles têm os mesmos ângulos, a forma deles não vai alterar. Pode alterar as medidas dos lados, mas os ângulos permanecem constantes, não altera, tá? Então, esses triângulos são semelhantes. Tá ok? Então, nós temos esse símbolo aqui, significa semelhante. Tá ok? Relações métricas. A partir das semelhanças, nós vamos tirar agora, deduzir as relações métricas encontradas no triângulo retângulo. Nós temos que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DBA. Nós vamos fazer essas comparações 2 a 2, tá? Nós vamos comparar esse triângulo ABC inicialmente com o triângulo DBA, tá? Nós vamos seguir a lógica, tá? Se fixarmos um lado, por exemplo, nós temos que ver o lado que compreende os ângulos de mesma medida, tá? Essa é a lógica que nós vamos utilizar para deduzir aqui. Então, por exemplo, se nós pegarmos o triângulo ABC, nós vamos pegar esse lado BC, tá? Ó, porque ele tem um ângulo, compreende o ângulo 1 e o ângulo 2. Então, nós vamos pegar no outro triângulo, que é o DBA, o ângulo que está compreendido, o lado que está compreendido entre os ângulos de medida 1 e 2. Qual que é o ângulo de medida 1 e 2? Seria o BA, tá? E qual que é a distância, o tamanho desse BA? A medida dele? Medida C. Então, A está para C, tá? Aqui nós vamos lá no triângulo ABC de novo, ó. Nós vamos pegar o lado B agora. O lado B está compreendido entre o ângulo de 90 graus, tá? E o ângulo de medida 2, tá? Então, nós vamos pegar no mesmo triângulo aqui, ó. Qual que é a medida dele aqui? É B. Então, vamos ver agora o que está em 90, entre 90 e 2. É o H, tá? No triângulo DBA. Multiplicando aqui em cruz, nós vamos ter que B vezes C é igual a A vezes H, tá? Então, essa é a primeira relação que nós tiramos. Então, B multiplicado por C é igual a A vezes a altura H, tá? No triângulo retângulo. Agora, vamos tirar mais relações aí, não são só essas que existem, tá? Nós vamos pegar o triângulo ABC ainda, a segunda relação. Nós vamos pegar A, tá? Está para, o A está compreendido entre 1 e 2, tá ok? A está para C, é idêntica à primeira aqui, tá?
Só que agora nós vamos pegar C está para M, tá? Assim como C está para, no caso aqui, ó, a medida C aqui está para M aqui, ó, tá? Ó o ângulo, ó. A medida 90 e o 1. Aqui também, ó, entre 90 e 1 é o M, tá? Então, vai ficar C elevado ao quadrado é igual a vezes M, multiplicando em cruz. Mais relações ainda existem. Agora nós vamos no triângulo ABC pegar o lado B, tá? O B está aqui. O B está entre no lado que compreende o ângulo de 90 e o ângulo de medida 2, tá? Então, nós vamos nesse triângulo aqui, pegarmos o ângulo de 90 e o ângulo de medida 2, que é o H, tá? Então, B aqui está para H desse outro triângulo aqui, tá? Que é igual, se nós pegarmos o ângulo C aqui, o lado de medida C, ele está, faz parte, ele compreende os ângulos de 90 e o ângulo 1. Então, nós vamos aqui pegarmos o ângulo de 90 e o ângulo 1, qual que é? M. Então, significa que C está para M. Multiplicando em cruz, então vai ficar C vezes H igual a B vezes M, tá? Tá aí. Então, aqui já tem os três lados, tá? Nós tiramos as três semelhanças, aqui, as três sequências aí. Agora nós vamos comparar o triângulo ABC com o triângulo DAC. ABC, que é o triângulo maior, com esse triângulo agora, tá? Vamos fazer essa comparação. Então, nós vamos pegar o A, a medida A do triângulo ABC, tá? Ele está